Essa aqui é uma aula introdutória. Eu sei que tem algumas pessoas que não me conhecem, então eu vou me apresentar primeiro, vou falar qual é a minha trajetória e por que eu estou falando sobre tarô. E depois eu vou entrar no tema tarô especificamente. E quem sou eu? Né? Quem é o Maurício? Quem sou eu que ousa falar sobre tarô ou sobre Apocalipse? Fazer 3 tipos de apresentações para vocês. A primeira é aquela basicona quando você vai para um local onde ninguém te conhece. Então, meu nome é Maurício Delmanto, eu tenho 46 anos, sou solteiro, não tenho filhos, moro sozinho e agora, na quarentena, adotei uma gata. Então, essa é a apresentação básica de quem sou eu. Se eu fosse para um currículo profissional, eu passei por diversos tipos de profissões. Demorou muito para eu entender, para eu me conhecer. Para vocês terem uma noção, eu estou na minha 3ª carteira de trabalho. Eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos em cada empresa. E fora que existem empregos que eu não fui registrado. Então, imagina como que foi a minha vida. Então, eu trabalhei já trabalhei em multinacionais, em empresas nacionais dentro da área contábil. Também eu trabalhei em empresa pública, né, sindicato na área contábil. Trabalhei dentro da parte administrativa, desde escritórios de vendas, como escritórios de advogados. Dei aula em escola pública. Comecei e não terminei várias faculdades. Até que eu resolvi estudar astrologia. Então, eu já vim estudando, mas eu falei, eu vou estudar com seriedade. E aí eu descobri exatamente para o que é que eu nasci, estudando o meu mapa astral. Quando eu descobri para que eu nasci, ou seja, qual é a minha missão de vida, naquele momento eu descobri qual é a missão de vida de qualquer um. É só fazer um mapa astral, eu te falo qual é a sua missão de vida. Então esse seria o segundo explicação de quem sou eu. A terceira explicação seria quando eu criei o sistema de informações Caminho do Peregrino, que está dividido em 2 canais no YouTube, o canal Caminho do Peregrino e o Mora do Conhecimento, onde você está vendo este vídeo agora. E a ideia era justamente passar o conhecimento para as pessoas para que elas encontrassem o caminho delas, trilhassem o caminho delas. Uma vez que eu descobri onde eu estava errando, eu consigo ajudar outras pessoas a mostrar para elas onde que elas estão errando também, nesse sentido de descobrir a missão de vida dela ou a profissão dela. Tanto é que o lema do Caminho do Peregrino, ele é o seguinte: Caminho do Peregrino, ajudando você a encontrar e trilhar o seu próprio caminho. E aí, quando você entende o conceito, você descobre que você é o peregrino, não sou eu. Algumas pessoas pensam assim, Caminho do Peregrino é o caminho do Maurício. Não, é o caminho seu, é o caminho de todos nós. Então, essa foi a segunda ou terceira explicação sobre mim. E, finalmente, sobre a minha ligação com o tarô. E qual a minha ligação com o tarô? Eu fiz até uma listinha aqui, mas eu vou ser breve. Acontece, como eu falei, eu tenho 46 anos de idade. Aos 16 anos de idade eu já tinha interesse na área esotérica, mas eu só comecei a estudar com seriedade aos 21 anos de idade. Eu estou com 46 anos de idade. Se eu contar desde os 16 anos de idade, são 30 anos de estudos sobre esoterismo. Esoterismo em geral. Geral, não é só tarô, geral. Cursos de reiki, radiestesia, um monte de coisa. Para ter uma noção, teve épocas que eu ia em 4 ou 5 palestras por semana. Como eu disse, né, eu já tenho uma certa idade, eu não sou da época da internet. Então, naquela época, lá quando eu comecei, eu moro em Guarulhos, eu saía de casa, pegava um ônibus, um metrô, andava alguns quarteirões para assistir uma palestra de 1 hora, 2 horas. Então, se você está no conforto da sua casa vendo uma live, dê graças a Deus. Eu não passei por isso. Eu não tive essa sorte toda. O pessoal ainda reclama da vida hoje em dia. Para falar a verdade, eu gosto, inclusive, disso. Eu não vejo a hora de acabar nessa quarentena e voltar aí, assistir palestras e fazer palestras. São 2 coisas que me interessam muito. Eu sou apaixonado por conhecimento. Mas vamos voltar lá. Minha ligação com o tarô, para você entender exatamente de onde vem esse estudo que eu estou passando para você. Essa live é mais para você saber de onde está vindo esse conhecimento. Bom, comecei lá atrás, muito lá atrás, eu conheci uma pessoa que já faleceu, que é o Adhemar Ramos. Eu já digo de antemão que nem tudo que o Adhemar Ramos ensinava, eu concordo. Então, algumas coisas ali que o Adhemar Ramos falava, eu não concordava. Mas ele me ajudou bastante ali no início. O tema é tarô, né? Então, eu fiz 2 cursos com o Adhemar Ramos na época. Um era leitura prática de tarô, arcanos maiores e menores. E o segundo curso que eu fiz com ele foi justamente isso que eu estou passando para vocês, que é o Apocalipse e o Tarô. Inclusive, eu até separei aqui. O que acontece? Eu fiz os cursos fisicamente, eu saí da minha casa, eu peguei um ônibus, metrô, fui lá, cumprimentei o Adhemar Ramos, assisti a aula dele fisicamente e também comprava
para vocês verem como vocês têm que dar graças a Deus de existir a internet. Ele tinha um programa na Rádio Mundial, eu não perdia um ali, e muitos eu gravei com fitas cassete, coisa que talvez quem esteja assistindo aqui nem sabe o que é uma fita cassete, mas eu gravava a fita cassete, o programa de rádio. Às vezes eu perdia, ou então não gravei, achava que era tão importante que eu ia até a Paulista. Olha só, eu pegava o ônibus, o metrô, né, aquela coisa, andava lá alguns quarteirões num espaço esotérico chamado Consciência Cósmica, que existe até hoje. Eu acho que eles não têm CDs mais, mas eu ia lá e comprava programas de rádio. Programa de rádio. Isso aqui é um programa de rádio. E olha o tema. É um programa do Apocalipse e Tarô. Eram 2 programas de rádio, um sobre Apocalipse e Tarô e Anjos Caídos, do programa Ocultismo Sem Mistérios, do Ademar Ramos. Eu fiz esse curso e ainda comprei o programa de rádio. E também eu fiz o curso Leituras Práticas de Tarô Maior e Menor e comprei também o CD, Leituras Práticas de Tarô. Então esse foi o primeiro contato que eu tive, foi Ademar Ramos. Depois eu conheci, que ficou no lugar dele ali, que é o Newton Schultz, que dá aula até hoje. Muito bom, Newton Schultz. Fiz curso de tarô com ele. Mais ou menos na mesma época, eu tive aulas, eu assisti muitas palestras e assisto até hoje. Recomendo a todos que estão aqui. Isso aqui está agora no Facebook. Assisti as palestras lá do Ricardo Maffei, que não era tarólogo, não é taró, ele deixa bem claro, mas é um dos maiores palestrantes do Brasil. E ele, dentro daquele ensinamento esotérico, ele inseria os arcanos de tarô. Ele não fazia consultas de tarô, ele usava o tarô de uma forma, da forma que eu estou explicando agora para vocês também. Aí depois que eu tive essas aulas aí, né, com o Newton Schultz, aqui em Guarulhos eu conheci um seminarista, né, um ex-seminarista. Na verdade ele era um seminarista, ele abandona a igreja, se envolve com o espiritismo, deu aula de tarô para mim, e depois de um tempo ele abandonou essa vida, voltou para o seminário e é padre hoje. Então não cito o nome da pessoa. Aí nesse momento eu já estava querendo começar a dar aulas de tarô. Então eu já estava interessado em começar a dar aulas. Então eu queria ver como que os outros davam aula. Tinha um senhor que era o dono da Além da Lenda, em Guarulhos. Acho que nem existe mais essa franquia. E ele dava aula de tarô em um dia. Eu fui lá e fiz mais um curso de tarô, porque eu queria saber como é que ele ensina todos os arcanos de tarô em um dia. Como é que se ensina? Fui lá e fiz o curso dele. É bem complexo o tarô. Aí, ainda em Guarulhos, tinha um núcleo que eu frequentava, um local, onde o pessoal estudava cabala, vários assuntos ali, e tinha uma pessoa que ela era aluna da Sofia Monfan. Vamos explicar quem que é a Sofia Monfan. Então, quem que é a Sofia Monfan? Sofia Monfan, ela tem um instituto chamado Solaris. Não sei se ela está viva ainda, não tive aula com ela. Tive aula com a aluna dela. Então, a Sofia Monfan, ela é uma russa que está no Brasil, e ela trouxe uma tradição do Gurdjieff. Quem que é o Gurdjieff? É um russo que trouxe os estudos do Enneagrama, por exemplo, para o Ocidente. Trouxe vários estudos, entre eles o Enneagrama e as danças circulares. E a Sofia Monfan, ela montou uma escola de alquimia chamada Solaris, ensinava Enneagrama, tudo isso mais, só que ela usava, no Enneagrama, ela utilizava tarô. Tanto é que eu tenho um Enneagrama meu feito com tarô. Então, a pessoa veio, fez o meu Enneagrama utilizando vários arcanos de tarô egípcios, tarô egípcio, fez lá o Enneagrama. Aí eu tirei uma foto, anotei, e aí ela começou, e gravei, né, a consulta toda dela de Enneagrama. Mas eu fiz um curso não de Enneagrama, eu fiz um curso chamado Energia Diária, onde você utilizava os 22 arcanos maiores, embaralhava, tirava um arcano por dia, essa é a prática, tira um arcano por dia, e aí esse arcano que você tirou, você entendeu qual é a sua energia daquele dia. Sabendo qual é a energia daquele dia, qual era o estudo do Gurdjieff? Ele misturou o tarô com notas musicais, com cores, com várias coisas. Então, você puxou lá o arcano, você descobriu qual é a sua energia do dia, você teria uma música que você ouve naquele dia, uma cor para você sintonizar e até uma dança. Tinha um mantra também e dança. Você tirou o arcano, tinha uma dança utilizando o tarô. Então esse foi outro curso que eu fiz, um curso sobre energia diária. Não satisfeito, depois eu conheci um senhor chamado Moisés, que ele me deu um curso sobre tarô iniciático. O que é tarô iniciático? Ele pegou um conhecimento, acredito eu, que da Golden Dawn. Ele não falou que era iniciado a Golden Dawn nem nada, mas ele pegou um conhecimento da Golden Dawn, ele explicava as cores, nós pintávamos naquele arcano de tarô. E depois meditávamos em cima daquele arcano de tarô. Nos Estados Unidos, atualmente, tem uma ordem chamada Builder of the Atom, que funciona dessa forma, é os construtores do templo, de um cara chamado Paul Foster, não sei se está vivo também, mas a organização existe. E o método de você meditar usando arcanos de tarô, ao ponto de você se fundir com o arcano do tarô, se chamava Screen. E esse método Screen é uma técnica da Golden Dawn. E ele deu várias aulas, esse Moisés, para mim, mais ou menos sobre esse tema. Em Guarulhos ainda teve uma pessoa que eu conheci, que também já faleceu, tinha um nome, Enuriami. Ele era o líder de uma ordem chamada Rosa Dourada, que não existe mais também.
ele me deu mais algumas aulas sobre tarô e magia com tarô. Depois de eu fazer tudo isso, depois eu fui atrás de novo do Newton Schultz. E lá com o Newton Schultz, eu fui fazer uma série de cursos, entre eles astrologia. Ele é um dos meus professores de astrologia, eu tenho outros professores que me deram aula de astrologia. Um dos cursos foi com o Newton Schultz. Numerologia cabalística com o tarô. Radiestesia com o tarô. E também cabala com o tarô. Isso tudo com o Newton Schultz. E depois de estudar tudo isso, eu juntei. Eu já vinha dando cursos de tarô e fui montando o meu próprio curso de tarô, o meu próprio curso de numerologia cabalística, com o meu jeito, misturando tudo isso. Então essa é a minha ligação com o tarô.